Vamos lá então, vamos lá que já se faz hora. Vamos continuar estudando o catecismo, ó. Nós já estamos na página 111, quem diria, se a gente fosse até o final, e vai até o final, aqui, se a gente fosse não, porque tem, bom, enfim, nós temos 240 páginas, então, estamos chegando na metade. Página 111, parágrafo 2º, do modo de assistir à missa. Quantas coisas são necessárias para ouvir bem e com fruto a Santa Missa? Para ouvir bem e com fruto a Santa Missa são necessárias duas coisas. Primeira, a modéstia exterior e segunda, a devoção interior. Isso é bom também para os encontros com Jesus. Na atualidade, né, nós temos encontros com Jesus nas nossas casas, nas igrejas domésticas. Então, podemos aproveitar muito do que está aqui para a igreja doméstica. Tudo que for possível, na verdade. Em que consiste a modéstia exterior? A modéstia exterior consiste particularmente em estar modestamente vestido, em observar silêncio e recolhimento, e estar, quanto possível, de joelhos, excetuando os tempos dos dois evangelhos que se ouve estando de pé. Isso daqui é começo do século passado. E está falando de modéstia de roupa. E está falando de silêncio. Gente, vocês veem que o negócio realmente é bem absurdo, não é? Em muitos lugares o Papa foi obrigado a falar porque não estava se guardando a modéstia em certos lugares e também o silêncio devido ao templo. Então você veja só o ponto, nós estamos mais de 100 anos atrás com esse Catecismo Maior de São Pio X. Olha o ponto que estava indo e o ponto que chegou, né? Hoje é uma bagunça, né? A pessoa conversa, bate papo, atende celular, é um negócio assim louco, começa conversando, pô, fulano, beleza aí? Do outro lado, é assim, põe aqueles perfumes, fala que a pessoa não tomou banho, ela jogou ouvido e perfume na cabeça, o banho foi de perfume, né? Então, é assim, uma coisa louca, aquelas roupas que você fala assim, olha, eu pensei que eu tinha vindo numa igreja, mas errei de ambiente, porque é todo mundo se oferecendo o tempo todo. Todo mundo não, é injusto falar todo mundo, mas muita gente se oferecendo. Pelo menos até enquanto a gente ainda ia, né? A missa vai fazer 4 anos, já que a gente não vai mais, a gente faz aniversário junto com a paróquia, né? Dia 6 de outubro é dia de aniversário da paróquia. A paróquia começou no dia 6 de outubro de 2019. Então vocês veem a situação, né? Isso aqui está no começo do século passado. Mesma coisa na nossa casa, tem que guardar a modéstia também. Tem gente que não guarda a modéstia, ao contrário, e ainda mais na frente do altar do Senhor. Daí piorou a situação, né? Ao ouvir a Santa Missa, qual o melhor modo de praticar a devoção interior? O melhor modo de praticar a devoção interior ao ouvir a Santa Missa abarca o seguinte: primeiro, unir desde o começo a própria intenção à do sacerdote, oferecendo a Deus o santo sacrifício para os fins por que foi instituído. Segundo, acompanhar o sacerdote em cada uma das orações e ações do sacrifício. Terceiro, meditar a paixão e morte de Jesus Cristo e detestar de todo o coração os pecados que lhe deram causa. E quarto, a comunhão sacramental, ou ao menos a espiritual, ao tempo em que o sacerdote comunga. Que é a comunhão espiritual? A comunhão espiritual é um grande desejo de se unir sacramentalmente a Jesus Cristo, dizendo, por exemplo, meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o coração unir-me a vós agora e por toda a eternidade, e fazendo os mesmos atos que se fazem antes e depois da comunhão sacramental. Viu, Madre Sofia? Tem aqui no Catecismo Maior, tem muita gente aí, né, da igreja em latim, das igrejas em latim, das seitas em latim, por que não dizer, que dizem que a comunhão espiritual não existe. Para os ignorantes, é página 112, vai lá na pergunta 668, deixa eu ver, não, 666, por sinal. Certo? Aí quando a pessoa falar para você que não existe comunhão espiritual, você fala assim, dá uma olhadinha lá no Catecismo Maior de São Pio X, pergunta 666. Eu sei que esse é um número meio complicado para nós, mas assim, cristamente a resposta está lá, tá bom? Ou então você faz que nem o pessoal costuma fazer, né? A turma evangélica, né? Chega Êxodo 20. Negócio assim, né? Eles gostam de fazer isso, né? Então você faz assim, Catecismo Maior 666. Impede ouvir a missa com fruto a recitação do rosário ou outras orações durante o santo sacrifício?
A recitação dessas orações não impede ouvir com fruto a missa, desde que haja um esforço possível de seguir as cerimônias do santo sacrifício. Porque antigamente as pessoas não entendem latim, né, gente? Vamos assim rapidinho. É que é assim, a missa em latim, ela tem origem lá no Império Romano, onde todo mundo falava latim, né? Então, e aí o Papa da época pediu a São Jerônimo que fosse traduzido do grego, do hebraico, etc., a Bíblia, para que as pessoas entendessem, o povo entendesse. Por isso foi usado aí o latim vulgar. Por isso a Bíblia que nós conhecemos, a original, né, lá de São Jerônimo, chama-se Vulgata, feita em cima do latim vulgar que todo mundo falava. Era um latim mais simples, não era erudito, não era o latim dos estudiosos, poetas, governadores, não, era o latim do povo. A intenção, que o povo entendesse. Obviamente, também a missa, em sendo feita em latim, a intenção era que o povo entendesse. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram mudando, né? E enfim, a igreja foi se espalhando, não era mais só Roma, e assim foi permanecendo o latim, apesar que a gente tem notícia que não é bem assim, né? Mas, enfim, em muitos lugares, latim para cá e para lá. Hoje em dia, para dar um salto de 2000 anos, né? 1.600 anos depois, fizeram o latim como um negócio assim, é uma idolatria com o latim que não é brincadeira, né? É a língua sagrada, sério, Jesus não falava latim. Então, pode até ter falado com Pilatos, a gente não sabe, não tem registro disso, mas o Pilatos também estava lá na Judéia, era bem capaz de estar falando na língua nativa do pessoal ali com ele, né? Porque afinal era governador lá fazia muito tempo. Seja como for, o Senhor não celebrou a Quinta-feira Santa, né? Ele não instituiu a Eucaristia em latim, pode ter certeza. Os discípulos não falavam latim, como é que ele ia fazer isso? Ninguém entendeu nada. Então, se fosse para colocar como língua sagrada, seria o aramaico, hebraico. Bom, então essa conversa caiu por terra, né? Aí como as pessoas não entendiam, então começavam a rezar o terço, começavam a rezar o rosário de 15 mistérios durante a missa. Quietinho ali, enquanto o padre, né? Imagina sem microfone. Olha, eu acho todo sentido do mundo o padre estar voltado para o altar e todo mundo de frente para Jesus. Eu acho muito sentido na explicação, eu acho, para falar a verdade. Mas imagina sem microfone. Aquelas igrejas enormes e o padre lá, virado de costas, opsis lores, blá, 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 ninguém entende nada do latim, e nem entende o que ele está falando também, que está falando baixo, porque eu já vi missa em latim aí que o pessoal fala para dentro. E assim, infelizmente, em muitos lugares que celebra a missa em latim, por algum motivo não chegou ainda o famoso microfone lapela, uma invenção moderna, o professor Emílio trazendo aí para a missa, mas para a igreja, né? Mas parece que na missa em latim não chegou ainda. Talvez para as pessoas não verem que a pessoa não sabe falar direito o latim, só está embromando. Eu não estou sendo cruel, gente, estou falando porque eu já participei. A Maria Sofia está rindo ali, porque ela sabe o que eu estou falando, ela sabe que eu tenho razão. Certo? Muito bem. Então a questão é a seguinte: as pessoas aí teve um meio termo, porque assim, as classes mais altas iam para a escola, as classes baixas não iam, não. A escola era realmente uma coisa mais para rico mesmo, durante muito tempo foi. E as classes mais abastadas tinham uma noção do latim. Bom, então excelente, né? Você tem um missal, metade começou a aparecer, 1940 ou até um pouco antes já tinha, com certeza eu posso falar, porque eu achei, né? Tanto é que a 1947 é a segunda edição desse missal, já era bilíngue. Mas se não me engano, no começo do século, aqui no Brasil já tinha edição bilíngue também, se não me falha a memória, 1920, por aí vai. Que é para a pessoa poder tentar entender. Agora eu fico imaginando em latim, esse missal que nós usamos aí, fitinha para tudo quanto é lado, a pessoa se perde, não tem que fazer. Meu padre está falando em latim, ou tem uma noção do latim ou vai se perder. Então, por isso está falando do terço. Por isso que existia uma boa intenção no Vaticano II. Ia falar um pouquinho então de Vaticano II, rapidinho. Está terminando também. O Vaticano II tinha uma boa intenção. Algumas pessoas bem intencionadas do clero queriam um reavivamento da igreja. E eles entenderam que uma das barreiras para que as pessoas entendessem a missa era a questão do latim. Que se tivesse, então, olha, eu recomendo que você procure um vídeo depois no YouTube, depois, não é agora, que acabar aqui, a nossa hora do terço. Procure assistir um vídeo, se você não assistiu ainda, do Papa Bento XVI, ele fala assim: o Concílio Vaticano que eu vivi. É a última palestra dele para os padres de Roma.
Então juntou no auditório lá, encheu de padres moços, né, Maria Sofia? E ele então fala do Concílio Vaticano II como ele viveu. Aí dizem, ele foi o maior mentor do Concílio Vaticano II. Mentira, coitados. Mentira, tá, ele já era teólogo, mas olha, gente, quem fala isso é mal intencionado, ignorante ou mal intencionado, ou os dois. Porque a gente que já viveu no meio de bispos, gente, bispo é bispo, padre é assim, serviçal, tá bom? Entenda isso. Eles são os bispos, os padres são auxiliares, eles tratam assim, realmente na escala alimentar está lá embaixo. Tem o bispo e tem os padres. Entenda que é assim. Isso é assim. Então falar que, coitadinho do padre Ratzinger, sozinho influenciou todo o Concílio Vaticano II, tudo passou pela mão dele, a culpa é dele. Que palhaçada. Mas que palhaçada, que mentira. Mas que calúnia. Coitado, padre no meio de um monte de bispo, é o último que fala e o primeiro que apanha. Sem falar que ele tinha uns 30 e poucos anos aí, até parece que estava mandando alguma coisa. Até, ele era auxiliar de um dos cardeais lá, até aí tudo bem, mas só isso. Você está entendendo? Não é isso, ele fazia parte ali, ajudava, colaborou, pode ter colaborado, cair lá, etc., estudar melhor a participação, mas que ele é o responsável, ele foi o arquiteto de todo o Concílio Vaticano. Tem que ser sede vacante para falar esse tipo de besteira, né? A cabeça do concílio foi ele, aquele monte de bispo, olha, realmente é uma besteira mesmo, é só para falar mal do Santo Padre. Isso aí sim é pecado mortal de calúnia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ele diz assim, o Concílio Vaticano que eu vivi, ele diz que o Concílio Vaticano II que ele viveu não tinha nada a ver com o outro Concílio Vaticano II. Professor, mas como assim? Tem dois Concílios Vaticano II? Tem 2 Concílios Vaticano II. Inclusive ele convidou todos os padres naquela época, antes da renúncia, entre aspas, a estudarem os documentos do Concílio Vaticano II, porque garanto para você que essa turma toda que critica o Vaticano II nunca leu os documentos do Vaticano II. Então, o nosso Papa, São Bento XVI, ele diz que houveram 2 concílios. O que o clero fez e o que a mídia fez, que era muito diferente do que o clero estava fazendo, porque foi, assim, uma ampla cobertura da mídia comunista já naquela época, infiltrada, claro. Então eles decidiam A lá, mas a mídia dizia que foi Z. E iam espalhando para as pessoas que o Concílio Vaticano é como o caso do Papa João Paulo II, né? O Papa João Paulo II até hoje tem gente que o culpa, fala assim, também, essas freiras sem hábito, é tudo culpa do João Paulo II, porque ele proibiu elas de usarem hábito. Mentira, mentira, isso nunca aconteceu. Isso é mentira. Olha, o que aconteceu foi assim, antigamente era escrito que elas eram obrigadas a usar o hábito. Depois, na nova versão do justamente direito canônico, não saiu escrito nada. Só isso. Aí a mídia falou que ele tinha abolido, ele aboliu, não precisa mais usar, agora não é mais obrigatório, não precisa mais. Deu aquele revertério às freirinhas mais velhas, não, mas a gente não pode usar não, poder usar pode, não é obrigado, mas pode usar, depende da congregação aí e tal. Como eu conheço congregação que as freirinhas mais velhas usam até hoje hábito, ou pelo menos até uns anos atrás, né? E as outras mais moças tudo roupa normal, né? Então, o que acontece? Não é que ele proibiu, nem aboliu, ele simplesmente não obrigou. Pronto, eles já inverteram. Você vai saber notícia para saber o que está acontecendo. Então tá, liga lá na TV e fala assim, liga na TV, senta confortavelmente no sofá, não liga ainda, né? E aí, senta na frente da TV, do pernomute, né? Aí antes de você ligar o som, você fala, minta. E aí você liga o som, mente para mim que eu quero ser enganado. É isso que é, mídia é isso. Via de regra é isso aí. Tá certo? Dão notícia parcial, dão só uma parte, dão assim, totalmente assim, errado, conduz você. Apareceu uma frase atribuída ao Papa Bento XVI aí, dizendo que a maior arma que existe no século XX não eram as bombas atômicas, não.
Era desinformação, porque as notícias informavam do jeito que eles queriam e conseguiam modelar a mentalidade das pessoas, porque eles queriam que eles fizessem, achassem. As pessoas vão atrás da notícia, saber o que está acontecendo. Peraí, vem cá, deixa que eu te conto. E a gente acha que são todos honestos. Sabe qual é o problema de quem presta? Sabe qual é o seu problema? Então, seu problema é que você acha que todo mundo presta igual a você. Mas as pessoas que não prestam, elas sabem que você presta. E elas sabem que você acha que elas prestam. Porque quem presta acha que todo mundo presta. Quem não presta acha que todo mundo não presta. E o resto é otário. Então, quem presta acha que todo mundo presta e acredita. O sujeito entra lá de terno na sua casa, na telinha, boa noite, notícias da noite, e você olha assim e fala, não é possível que essa pessoa minta, olha só o porte da pessoa, a seriedade. Jamais uma emissora de televisão colocaria uma pessoa no ar para mentir. Eu não faria isso, você não, mas ele sim. Mesma coisa livro, eu achava antigamente, quando era moço, né? Eu tinha uma coisa com cultura, né? Eu gostava mesmo de cultura, achava gente. Pode até ter coisas mal escritas e tal, mas nenhuma editora vai editar um livro com mentira, isso não é possível. A Sofia está rindo de novo ali. Não ria de mim, eu era ingênuo e não sabia. Eu achava isso. Você não acha porque a gente te contou, tá bom? Então, nós não podemos confiar nos homens, estou falando para você. Estou falando para você, só em Cristo, gente. Então, o Concílio Vaticano II, que o Papa Bento XVI viveu, ele estava lá dentro, hein? É totalmente diferente do Concílio Vaticano II que a mídia fez. Agora, tem um outro detalhe, né? Toda informação, meu amigo, minha amiga, friends, como diria o Dom Futoshin, ele não chama de irmãos e irmãs, né? Ele sempre começa a palestra dele falando, amigos, meus amigos. Vocês não sabem nada do Concílio Vaticano II, porque toda a informação que nós temos do Concílio Vaticano II vem desse pessoal sede vacante que desce o pau no Bento XVI e no João Paulo II. Tá bom para vocês? A gente não sabe nada do Concílio Vaticano II. Essa gente é covarde o suficiente para colocar informação na mídia, mas eles não avisam no cabeçalho do site, nós somos sede vacantes contra os seus papas. Você nem sabe aonde você está lendo. Você vê o site lá bem bonitinho, arrumadinho, legalzinho. Você fala, uau, né? Parece confiável. A gente pensa assim, eu já pensei assim também. Ui, como a gente apanha, né? E o último tapa na cara que eu levei foi a semana passada. O tapa na cara é esse. Frase do Papa. Olha só a frase do Papa. Quando nós fizemos o Concílio Vaticano II, nós queríamos que a igreja passasse por uma renovação, por um Pentecostes. Nós queríamos que realmente a igreja estivesse mais perto dos fiéis, mas o inimigo penetrou no meio da nossa igreja. E por que não dizer o nome desse nosso inimigo, o demônio mesmo, ele próprio, penetrou por uma fresta e contaminou toda a igreja. Quem é que está falando? É o Bento XVI, ou João Paulo II ou Paulo VI? 5 segundos para você responder. Quem você acha? Paulo VI. Papa Paulo VI. Tão também execrado. Antes eles execravam mais o Paulo VI. Depois perdeu a graça João Paulo II e Bento XVI. São papas muito próximos das pessoas, do povo católico. Até quem não é católico conhece, respeita. Entendeu? A gente não sabe nada do Concílio Vaticano II. E aí essas pessoas mal intencionadas, que querem que o povo vá lá para o latim, que querem, na verdade, a fatia de mercado. Olha o absurdo que fazem na missa nova. Essas coisas só pode ter na missa nova, na missa latina que aconteceu. Olha que absurdo. Olha o Vaticano II aí, gente. Foi por causa do Vaticano II, gente. E bate essa informação 300 vezes por dia para você ler. E você, católico interessado em saber a verdade, querendo saber o que está acontecendo, vai lá e cai na mentira dos sede vacantes. Não posso dizer que todos os sede vacantes mentem assim, mas que tem muitos aí que se esmeram. Se esmeram.
Tem uma turma aí que eu vou te contar um negócio, é barra pesada. Tudo que acontecer na missa nova é culpa do Vaticano II. Fizeram assim, a caveira do Vaticano II. Eu, com muita vergonha, confesso, mas eu tenho que dizer certas coisas para vocês, porque eu não estou aqui para bancar o bom e nem muito menos para ser legal, nem com vocês e nem comigo também. E eu dou esses exemplos na frente do Senhor, porque realmente eu preciso dizer para vocês seguirem o exemplo também. Porque é justo eu dizer isso. Eu confesso para vocês que há uns anos atrás, quando eu comecei a assistir o vídeo do Papa Bento XVI, o Concílio Vaticano II que eu vivi, ele começou a defender o Concílio Vaticano II, eu não terminei de assistir. Eu falei, professor Emilene, o que é isso agora? Mas o que é isso agora? Porque eu tinha essa visão do Vaticano II horrorosa. Professor Emílio, o senhor está defendendo o Vaticano II? Bom, isso é quase um tabu hoje. Virtualmente seria impossível, né? Por tudo que nós temos de informação errada. Porque tudo que acontece de errado na igreja é o Vaticano II. Não é interferência e infiltração comunista, tá? Não é infiltração maçônica, não. É o Vaticano II. Depois o Vaticano II. Por favor, se teve um Vaticano II desse jeito é porque tinha um antes. A igreja está invadida antes. A igreja estava invadida antes, por isso teve o Vaticano II. E na verdade, se você estudar os documentos do Vaticano II, você não vai encontrar nada do que eles estão fazendo lá. Não tem nada a ver. Talvez uma frase aqui, outra frase ali, uma frase cá, outra frase lá, que poderia ser interpretada ao contrário, mas isso faz até com a Bíblia. Isso daí, para quem não tem boa fé, qualquer coisa que eles peguem, eles conseguem torcer. Não tem satanista aí que diz que Deus é muito mau, que o criador de tudo que existe é o demônio? Pode olhar na Bíblia que está escrito lá, eles falam isso. Eu já li gente falando isso, hein? Muito bem. Então entenda o seguinte, você vai assistir esse vídeo com o seu coração aberto. Esqueça tudo que você sabe de Vaticano II e vai assistir o nosso Santo Padre falando. Depois, por favor, Madre Sofia, coloca o link para eles não ficarem procurando muito, lá nos grupos para nós do Telegram, na página, tudo. O Concílio Vaticano II que eu vivi. O nosso Santo Padre estava lá. Não tem motivo nenhum para mentir. Era a última palestra dele. Por que ele ia mentir? Ele ia dizer assim, gente, foi uma bagunça mesmo. Falar a verdade. Vocês, eu estou indo embora mesmo. Então, oh, que porcaria. Mas não foi isso. Não era nada disso. Você precisa entender. Professor Emílio, mas a missa nova em português é em português, né? CNBB é por trás. Mas você não conhece a missa nova como ela realmente é. Nós não conhecemos em latim. É feito em latim. A Sofia assiste lá o Papa Bento XVI celebrando a missa em latim. Ela gosta, né? Eu não tenho paciência não, mas ela gosta. Não é com o Papa que eu não tenho paciência, é com o latim que eu não entendo. Deu para entender? Nós temos um monte de mentira na cabeça contra a igreja, é uma coisa impressionante. Agora, é claro que quando eu, que desde criança, né, era coroinha, eu sabia a missa de cor. Né? Então, é claro que a gente conhece a missa nova, quando você vem para a tradução de 63 é muito superior. Quando você sai da tradução de 63 para 47, a tradução é muito superior. Eu não conheço o latim da missa nova, eu não conheço, não posso falar. Mas eu conheço o latim de 63 e de 47. Sabe o que mudou? Nada, só a tradução. E a tradução de 47 é muito melhor. É a base que nós estamos tomando. Para o nosso missal aqui da paróquia. Está entendendo? Quanta mentira, hein? Não dá mais tempo da gente estudar tudo isso e de resolver defender A ou B, ou você está acabando, não dá mais tempo. Que pena, descobrimos tarde. Talvez 20 anos atrás a gente poderia fazer uma cruzada mostrando as mentiras, mas não dá mais tempo. Agora a igreja está nas casas, é daqui para frente. Mas entenda, não vá atrás de sede vacante, não vá atrás da turminha de missa em latim, porque tem muita pose, muita pose, mas se você espremer não sai quase nada de substância. É esse que é o negócio. Conteúdo que é bom tem quase nada. Muita mentira e pouca verdade no meio do negócio. Tem muita gente, porque também latim não é um pessoal só, são vários, é instituto, é fundação, é administração apostólica, é tanta coisa, né? Tem o pessoal sede vacante separado,
né? Tem muita coisa complicada nesse meio. Não vamos querer também, nesse meio tempo, peneirar as pessoas, não há necessidade. A gente vai peneirar assim, por cima, não vamos descer em detalhes. Uns não reconhecem o Bento XVI, estão excomungados. Outros reconhecem que Francisco é o Papa, estão excomungados. Então acabou. O resto não interessa para nós. No mais, não interessa. Tudo bem? Cuidado com as informações que você tem. Ainda chega aquele bispo de Aparecida e fala: quem está contra o Vaticano II? Pronto, já virou seita daí, né? Ele que ele fala lá, eu tenho sempre essa impressão, né? Quando eu assistia, eu falava: nossa, agora você não tem que obedecer a Cristo nem a igreja mais, tem que ser o Vaticano II. Claro que não é assim. O jeito que eles fazem virou assim um ícone, então criou-se toda assim uma mitologia em cima de uma coisa que duvido muito que as pessoas que falam do Vaticano II conheçam. Vai assistir o vídeo de quem conhece. Tá bom? Papa Bento XVI, o nosso Santo Padre. Eu acho que nele nós podemos confiar, né? Não é isso? Tudo bom. Terminando aqui então. Explicando então por que antigamente, por que falou do rosário, que as pessoas rezavam porque não entendiam. É coisa boa também rezar pelos outros quando se assiste à Santa Missa? É coisa boa rezar também pelos outros quando se assiste à Santa Missa. E até o tempo da Santa Missa é o mais oportuno para rezar pelos vivos e pelos mortos. Terminada a missa, o que se deve fazer? Terminada a missa, devemos dar graças a Deus por nos ter concedido a graça de assistir a esse grande sacrifício e pedir-lhe perdão das faltas cometidas enquanto a assistíamos. Na minha opinião, eu acho que é assim. O que impediria a missa? Eu não encontrei resposta para isso até hoje. Por que é que a missa não podia ser feita no idioma, lá no missal antigo mesmo, já que lançaram o missal bilíngue, por que não celebrar a missa na língua que todo mundo entende? Aí, bom, vamos pegar a história, tem marches e contramarches, para entender isso também é curiosidade só, porque não vai levar a gente um tantinho para frente, assim, ó, nem meio milímetro. Então, eu nem perco tempo com esse tipo de pesquisa. Viu só? Viu, Henry? Eu também tenho meus questionamentos, minhas curiosidades, mas eu não permito para não perder tempo. Também gostaria de ir atrás de muita coisa, mas não vou, eu mesmo seguro. Falo, não adianta, isso aqui você tem que fazer. Gente, vocês têm que fazer. Quando você vai fazer pesquisa, você precisa fazer numa questão assim de ser racional, senão você perde tempo. Você começa a pesquisar uma coisa, abre uma janela para outra, para outra, para outra, quando você vê que está na 10ª, não terminou a primeira e nem as outras 9. E está na 10ª já. Entendeu? Então não adianta, a gente tem que se concentrar mais, porque é fim dos tempos, é outro tempo. Para quem gosta de estudar, eu gosto de estudar. Eu sempre gostei, de tudo. Sempre gostei de aprender de tudo. Não tinha uma matéria que eu gostasse mais, eu gostava de todas. Sempre gostei de estudar. Mas a gente não pode simplesmente perder tempo. Certo? Pensei que ia ser rapidinho, mas acho que valeu a conversa do Vaticano II, valeu? Faz tempo que eu vou falar para vocês. Não quer dizer que nós vamos pegar a missal da missa nova, não quer dizer que não mudou nada, tá? Mudou a gente não ter essa visão horrível que essa gente coloca. Vai assistir o Concílio Vaticano II que eu vivi.